Êxodo 10, do versículo 12 ao versículo 20, a praga dos gafanhotos. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e coma toda a erva da terra, tudo o que deixou a saraiva. Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que, pela manhã, o vento oriental trouxe os gafanhotos, e vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os ermos do Egito. Muito gravosos foram. Antes destes, nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros tais. Porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores, que deixará a saraiva, e não ficou verdura alguma nas árvores, nem erva do campo em toda a terra do Egito. Então Faraó se apressou a chamar a Moisés e Arão e disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado, somente desta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. E saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Nem ainda um gafanhoto ficou em todos os termos do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Meus irmãos, minhas irmãs, estas são as palavras do Altíssimo diante daquela geração, com o escolhido do Altíssimo, o ungido do Altíssimo, que foi Moisés. Deus escolheu Moisés para libertar o povo do Egito, o povo de Israel. Então, de tantas as vezes que o Senhor mandou Moisés ir até a terra do Egito e falar com o Faraó, pedindo-lhe, o Senhor disse: deixa ir o povo. Deixa ir o povo de Israel para o deserto, para que sirva ao Senhor. Então, de tantas as vezes que pediu ao Faraó, diante das pragas que já tinha passado pelo Egito, e o Faraó não cedendo à libertação do povo. O povo já estava começando a ficar
revoltado com o próprio faraó. Por quê? Havia muito sofrimento naquela terra. Porque a terra estava sendo destruída pouco a pouco. Porque o faraó endurecia-se o seu coração sempre. Depois das palavras que ele pedia, ele endurecia o seu coração, não temendo a Deus. E com isso, ele se achava um homem acima de Deus. Ele se achava um Deus. Então, sempre o Senhor lhe concedendo várias vezes a liberdade de escolha e que ele reconheça sobre si, sobre o seu coração, o amor e a pureza e diga: só existe um Deus. Diante de todas essas pragas que já foram feitas e enviadas ao Egito, e Deus tendo perseverança, amor pela terra do Egito. Dessa vez, novamente, que o Senhor pediu ao escolhido Moisés que fosse ao faraó novamente e que dissesse a ele: deixa aí o meu povo, assim diz o Senhor, o Altíssimo. Então, o faraó, não temendo a Deus, não deu-lhe ouvidos. Então, Moisés levantou a vara ao céu, levantou-lhe a vara para cima, e o Senhor enviou vento fortíssimo. Diante daquele vento, vinha junto multidões de gafanhotos. Multidões de gafanhotos. Chegou até a terra do Egito, que não se poderia ver nem a própria terra, nem o próprio piso, nem o próprio chão. Porque estava todo tomado de gafanhoto. Gafanhoto gigantesco que nunca tinha ninguém visto. Ninguém nunca tinha observado, nem tinha tido, nem tinha não tinha havido essa quantidade de gafanhoto naquele momento, naquela terra. Então, o faraó pediu-lhe a Moisés e Arão que livrasse ele da morte. Pedisse ao Senhor que livrasse ele da morte. E que pedisse perdão, e que pedisse ao Senhor perdão por ele e pelo seu povo. Então, Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. E levantando a vara ao céu, o Senhor enviou-lhe um vento muito fortíssimo, onde retirou todo o gafanhoto do Egito. E após isso, o faraó endureceu novamente o seu coração e não deixou o povo ir. Na geração em que nós vivemos hoje, gente, precisamos andar diante da face do Senhor, diante do teu amor, diante da tua pureza. Porque o Senhor é o Altíssimo, o Senhor é o único, o Senhor é o amor, é a pureza, é o caminho, é a verdade, é a vida. O Senhor ama todos, mas quer ver todos os seus corações diante da tua face, em amor e em pureza. Essas são as palavras do Altíssimo. Que Deus abençoe a todos
Dica do Altíssimo.